Efeitos da intensidade de radiação sobre a fotossíntese. Coloque um ramo apical de ceratofilo em um tubo de ensaio grande contendo a solução de bicarbonato de potássio 0,1%. Esse tubo de ensaio deve ser colocado no interior de um tubo maior com água em temperatura de aproximadamente 30 graus Celsius para que o aquecimento não interfira nos resultados do teste. Coloque o conjunto a uma distância de aproximadamente 15 centímetros da fonte luminosa. Caso as bolhas não estejam saindo após o corte, efetuar pequenas batidas na borda do tubo de ensaio no qual a planta está inserida. Esse procedimento facilita o início da liberação das bolhas. Esperar pelo menos 3 minutos para estabilização. O número de bolhas deverá ser contado durante 5 minutos a partir da primeira bolha que sair do ramo. Após essa contagem inicial, distanciar o conjunto para aproximadamente 50 centímetros da fonte luminosa. Esperar pelo menos 3 minutos para estabilização. O número de bolhas deverá ser contado novamente durante 5 minutos a partir da primeira bolha que sair do ramo. Por último, colocar o conjunto a 1 metro da fonte de luz, repetindo os mesmos procedimentos. Normalize os dados considerando como 100 o número máximo de bolhas liberadas e determine os valores percentuais das outras distâncias. Faça um gráfico dos resultados do experimento, colocando na ordenada a intensidade da fotossíntese expressa pelo número médio de bolhas por minuto e na abscissa a intensidade de radiação. Explique os resultados considerando o número de bolhas liberadas pelas plantas de Ceratophyllum nas diferentes condições testadas. Efeitos da temperatura. Mantenha o mesmo conjunto anterior a 15 centímetros da fonte luminosa. Neste procedimento, a distância da fonte de luz não será modificada. No recipiente externo ao tubo de ensaio contendo a planta subaquática, coloque água a temperaturas de 10, 20, 30, 50 e 70 graus Celsius. Em cada uma dessas temperaturas, antes que se faça a contagem das bolhas, aguarde por pelo menos 3 minutos para a estabilização. Para cada temperatura, faça a contagem do número de bolhas durante 5 minutos. Explique os resultados considerando o número de bolhas liberadas pelas plantas de Ceratophyllum nas diferentes condições testadas. Efeitos da qualidade da radiação. Mantenha um outro conjunto similar ao anterior a 15 centímetros da fonte luminosa. Neste procedimento, a distância da fonte de luz também não será modificada. No recipiente externo ao tubo de ensaio contendo a planta subaquática, coloque água para evitar a influência da temperatura. À frente da fonte de luz, coloque cada um dos filtros de radiação, começando pelo azul, verde, vermelho, vermelho longo e luz branca. Em cada um desses filtros e na luz branca, antes que se faça a contagem das bolhas, aguarde por pelo menos 3 minutos para a estabilização. Para cada situação, faça a contagem do número de bolhas durante 5 minutos. Explique os resultados considerando o número de bolhas liberadas pelas plantas de Ceratophyllum nas diferentes condições testadas. Efeitos da utilização do CO2. Enumere 3 tubos de ensaio e adicione solução de bicarbonato de potássio 0,1% até aproximadamente 3/4 de seu volume. No tubo 1, coloque somente bicarbonato de potássio. Este tubo será o controle. No tubo 2, coloque a solução de bicarbonato de potássio e um ramo de Ceratophyllum. Mantenha esse tubo próximo a uma fonte de luz. No tubo 3, coloque solução de bicarbonato de potássio e outro ramo de Ceratophyllum. Envolva este tubo de ensaio com papel alumínio e deixe-o no escuro. Mantenha os tubos a 15 centímetros de uma fonte de luz. Após 1 ou 2 horas, retire as plantas dos tubos. Em seguida, adicione 1 ou 2 gotas de fenolftaleína em cada um e observe as diferenças na intensidade de coloração em relação ao tubo controle. A fenolftaleína, um indicador de pH com a fórmula C20H14O4, apresenta-se como um sólido em pó branco insolúvel em água e solúvel em etanol. A fenolftaleína apresenta-se incolor em pH abaixo de 8,2, rósea em pHs entre 8 e 10 e carmim ou fúcsia em pHs entre 10 e 12. O número de bolhas liberadas aumentou à medida que aproximamos a fonte luminosa do recipiente contendo as plantas e reduz quando a fonte de luz é distanciada.
A quantidade de bolhas foi pequena ou nula em temperaturas baixas, aumentando até certo limite à medida que a temperatura é aumentada. O número de bolhas liberadas foi maior em resposta à luz branca quando comparado com as radiações transmitidas pelos diferentes filtros de radiação. Em relação às faixas de radiações, o número de bolhas foi maior nas radiações azul e vermelha e reduzido na presença de radiação verde. Na presença de radiação vermelho longo, o número de bolhas liberadas foi muito reduzido ou nulo. A coloração das soluções de bicarbonato de potássio nos tubos tratados com fenolftaleína variou entre as diferentes condições testadas. O que continha apenas o padrão ficou róseo claro. O que continha a planta mantida em presença de luz ficou róseo muito intenso. Em contraste, o que continha a planta mantida no escuro ficou róseo claro ou incolor.